Shalom, shalom, Haverim! Estamos de volta com mais um vídeo para vocês da nossa série refutando os argumentos contrários a Yeshua ser o Messias de Israel. Eu sou Rabino Yosef Barur e hoje no nosso vídeo nós vamos estar trazendo esse sétimo argumento, cujo tema é: os quatro evangelhos discordam entre si, logo não se harmonizam. Se eles não se harmonizam, então estão discordando entre si, não há harmonia, então logo não é digno de confiança. Logo então, as histórias contidas ali não são verdadeiras. Logo então, Yeshua, Jesus de Nazaré, provavelmente não seja o Messias. Bom, é por aí que nós vamos caminhar, mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu quero novamente agradecer a todos que estão se inscrevendo no nosso canal, que têm deixado like, têm comentado, têm participado dos nossos vídeos. Eu espero que esteja acrescentando muito à vida espiritual de vocês, que tenha agregado mais conhecimento para todos vocês. E é lógico que aquelas críticas que sempre existem fazem parte da história. Nós agradecemos também pelos comentários mesmo, os críticos, né? Sempre lembramos, não se esqueça de se inscrever e de deixar um like também. Bom, temos a nossa Yeshiva, Zeit Yosef Yeshiva University Azil, que está já vislumbrando agora as novas turmas para fevereiro. Então você pode já entrar em contato, se você quiser já deixar a sua vaga garantida, né? Pode buscar informações, aqui na descrição nós vamos deixar link, também o contato para que você possa estar realizando esse contato com a nossa secretaria para buscar as informações da nossa grade, como vai ser, como vai funcionar, os níveis que temos na nossa yeshiva, na nossa universidade. Então, não perca essa oportunidade, aproveite esse tempo para estudar, para se preparar, para se desenvolver no conhecimento bíblico, que vai de Bereshit, Gênesis, até Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, ou seja, abrangendo todo o Tanar, né, e o Brit Hadashah, que é o Antigo e o Novo Testamento, conhecido assim por muitos, dentro de uma visão teológica séria, com comentários rabínicos, trazendo comentários do Talmud, da Mishnah, da tradição judaica, tudo para que você possa crescer mais intelectualmente e academicamente. Bom, vamos então, né, voltando aqui ao nosso tema, os quatro evangelhos discordam entre si, logo não se harmonizam, não são dignos de confiança. Será que eles não são dignos de confiança? Será que essa palavra ela está correta? Será que eu não estou sendo muito radical? Será que eu não estou dando um tiro no meu pé, né? Ou seja, as pessoas que não acreditam em Yeshua como Messias, não acreditam na Brit Hadashah e utilizam esse argumento, será que elas não estão dando um tiro no próprio pé? Eu quero que você venha comigo, que você caminhe comigo nas referências que eu vou trazer para você. É muito fácil, né? Eu já tenho mostrado aqui nos nossos vídeos, é muito fácil a argumentação, né? Ou seja, se cria um argumento, se cria uma ideia, lança ela no ventilador, as pessoas ouvem o argumento, e o argumento de uma maneira às vezes tendenciosa, ou por que não dizer sempre, né? Tendenciosa, veja, olha só que erro que existe aqui, como isso pode ser digno de confiança. O Novo Testamento é uma colcha de retalho. Foi escrito por um aqui, foi escrito por outro ali, foi emendado, ou seja, tentando se adequar às coisas bíblicas ou aos comentários rabínicos. Então, quando essas pessoas fazem esse tipo de comentários, elas lançam no ar a dúvida, elas lançam no ar o descrédito, elas tentam desconstruir, descredibilizar, depreciar as palavras da Brit Hadashah do Novo Testamento, as palavras de Yeshua, a figura de Yeshua como Messias, dos apóstolos, né, dos Shelechim, ali, dos emissários, e muitas vezes não dão fonte,
não são verdadeiros em dizer assim, ó, isso que está acontecendo aqui também existe lá na Torá. Olha, esse tipo de aparente contradição aqui também existe no Tanar. Não, ninguém vai te mostrar isso. Não, essa maneira como esse evangelista, esse apóstolo está fazendo aqui, isso não é judaico, isso é católico, isso é cristão. Mas não te fala que também dentro das interpretações rabínicas existe o mesmo tipo de interpretação que está sendo usada na Brit Hadashah no Novo Testamento. Então, são esse tipo, essa forma de tratar que é covarde, né? Covarde porque não são todas as pessoas que têm instrução. E não são todas as pessoas que têm instrução que têm acesso à informação. Então, lançar um argumento no ventilador e dizer, olha, por isso que não é, e deixar as pessoas sem resposta, ou sem o benefício, né, da dúvida, ou seja, mas para buscar informação, não é interessante isso. O interessante é somente tirar as pessoas do foco da Brit Hadashah, do Novo Testamento, tirar as pessoas do foco do Messias de Israel. E aqui eu já falei com vocês que não é uma coisa meramente acadêmica, não é um discurso apenas no âmbito acadêmico, histórico, arqueológico, não está só aí. Ele também entra para o lado espiritual, né? Então, você que está com a sua Bíblia, com a sua Torá, sua Tanar, né? Vamos caminhar aqui comigo? Então, busque aí agora para que você possa ver as referências que eu vou dar a você. Eu vou começar esse vídeo aqui com a seguinte palavra, olha. A maneira como estão tratando a Brit Hadashah, o Novo Testamento, mostrando que há aparentes contradições, e eu vou mostrar para vocês aqui agora uns exemplos. Eu quero começar com o exemplo da Brit Hadashah que se encontra a Besorat Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 23 ao 28. O que vai acontecer lá? Yeshua vai dar um exemplo de que num dia de Shabat, Davi com os seus homens estão fugindo do rei Saul e eles vão até lá onde estava o Mishkan, o tabernáculo em Nob, e eles vão receber do sumo sacerdote pão. Inclusive o Cohen Gadol ali, o sumo sacerdote, ele vai perguntar a Davi se eles estão puros, se eles não se deitaram com nenhuma mulher, se eles não estavam contaminados, para poder comer o pão da proposição. Ok, até aí tudo tranquilo. Só que Yeshua vai dar um nome, ele vai dizer que o sumo sacerdote é Abiatar. Quando você vai na referência que Yeshua está fazendo, que é lá do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 21, do verso 1 ao 6, o nome do sumo sacerdote não é Abiatar, é Ahimelech, ou Ahimelech, né, na tradução para português. Então você pensa assim, olha que errou o nome do sumo sacerdote. Como é que eu posso confiar nesse texto, se o evangelista nem sabe o nome do sumo sacerdote que ele está falando? Que na realidade, quem está escrevendo é Marcos, né? Marcos está escrevendo que Yeshua disse. Então logo nós vamos entender, levar por consideração, claro, tratando-se Yeshua do Messias de Israel, ele não vai errar o nome do sumo sacerdote. Então Marcos vai trazer o nome do sacerdote. Agora, a questão é a seguinte, aonde é que está o erro? Né? Será que eu vou poder confiar nisso? Quando a gente olha para o contexto em que está acontecendo a história, o sumo sacerdote se chamava Ahimelech e o filho dele se chamava Abiatar. Ou seja, nós temos os dois na mesma cena. Quem foi que deu o pão diretamente a Davi? Foi o sumo sacerdote Ahimelech ou foi o filho dele Abiatar? Ou seja, seja como for, se foi diretamente ou se foi indiretamente, esse não é um erro que nos faz descartar a referência da Brit Hadashah. Afinal de contas, eu quero chamar a sua atenção, você que está vendo o vídeo aqui, eu sei que a Bíblia no geral, o Tanar, é visto como palavra inspirada de Deus. Isso é fato, tem palavra inspirada de Deus. Agora, devemos também encarar o livro de uma maneira mais científica, de uma maneira mais acadêmica.
E quando a gente olha os 4 evangelhos, nós estamos, os chamados 4 evangelhos, as 4 Bessorot, nós estamos vendo o quê? Um relato histórico sobre a pessoa do Messias. Nós temos 4 homens, que é chamado de Mevasser, ou Mevasserim, né? Evangelistas, anunciadores de boas novas, que 2 deles caminharam com Yeshua e os outros 2 não, e eles estão trazendo informações do tempo de Yeshua, informações que 2 deles viram, de fato, e 2 deles não viram. Eles escolheram as informações para registrar, para relatar. Então, quero já caminhar com vocês aqui pelo seguinte, e eu não estou fazendo apelo a ninguém para concordar com o que eu estou falando, não. Porque o que eu estou falando aqui é verdadeiro. O argumento que eu vou trazer é verdadeiro. Se você tem um fato histórico sendo narrado por pessoas que viveram e pessoas que não viveram, você vai ter diferenças de narrativa. Detalhes nessas narrativas vai ser diferente. Às vezes é um detalhe, às vezes é 2, às vezes é a cor de alguma coisa que está sendo relatada, às vezes é a quantidade de coisas que está sendo relatada, horas que estão sendo relatadas, vai variar porque as pessoas não estão fixadas nos mesmos detalhes. O escritor, ele tem um foco e quando ele está focado em transmitir aquela mensagem, algumas coisas vão passar, algumas coisas não serão tão bem detalhadas, porque o foco dele está em outras coisas. Então, quando a gente olha para os 4 evangelistas, nós vamos ver diferença? Claro que vamos. Nós temos variedades de pergaminhos e fragmentos de pergaminhos em grego? Temos variedades. Que muitas das vezes um vai relatar uma coisa, outro vai relatar outra, ou seja, diferenças de quantidade, diferenças de cores, diferentes lugares, ou seja, parte dos lugares. Sim, isso vai acontecer. Porque, vamos levar em consideração, são cópias, pessoas que escreveram de lugares diferentes. Agora, algumas pessoas vão pegar isso que eu estou falando aqui e vão dizer assim, tá vendo? Isso não é digno de confiança. Agora, se eu te mostrar isso dentro do Tanar, se eu te mostrar isso na Torá, nos profetas, nos escritos, você vai continuar com o mesmo argumento, então? Então você vai pegar todo o Tanar e vai jogar fora? Você vai pegar toda a Bíblia e vai jogar fora? A Torá de Deus, os profetas de Deus e os escritos? Ah, então quer dizer que com a Brit Hadashah pode, mas com a lei e os profetas escritos não. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. A narrativa histórica, ela pode variar. Agora, com seriedade e responsabilidade, você tem que parar e pensar assim, por que isso aqui está diferente? Que isso é relevante para a mensagem no texto? Ou seja, em que isso altera realmente o objetivo do texto, ou seja, do escrito. Essa é a seriedade que a gente tem que ter. Porque senão, queridos, pega a Bíblia e joga ela fora. Vai Torá, profeta, escrito, tudo para o lixo. Porque você vai encontrar as mesmas coisas dentro dos outros livros. Eu vou te mostrar aqui, vou te dar todas as referências para você ver. Claro que a gente não vai abordar exaustivamente, porque senão a gente ficaria aqui há horas. Mas eu vou trazer referências importantes para você e você vai verificar isso aí na sua Bíblia, na sua Tanar. Inclusive em hebraico também. Então, essa narrativa da Bessorá, do Evangelho, está mostrando que se eu considero que o sumo sacerdote é Ahimelech e o seu filho é Abiatar, e há apenas uma diferença de nome, isso é apenas a observação do escritor. Porque diretamente quem pode ter atendido Davi foi Abiatar, e quem indiretamente deu a ordem foi o Ahimelech. Não? Uma outra referência é de Mateus 20, 29 ao 34, está escrito que Yeshua cura 2 cegos em Jericó. 2 cegos em Jericó. Mas quando você vai a Marcos 10, 46 ao 52, está escrito lá que ele curou um cego só. Então eu volto ao ponto. Calma aí. Quem está falando a verdade? Yeshua curou 2 cegos ou ele curou um cego só? Então, volto para vocês a mesma narrativa que eu falei aqui, ou seja, o mesmo argumento, né? É a visão histórica de pessoas que estão documentando. Umas presenciaram e outras não. Então, a informação pode variar no que diz respeito à quantidade,
a cores, mas a informação de que Yeshua foi a Jericó e curou, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Aí, de repente, alguém que está me ouvindo aqui agora vai dizer assim: Rabino, você está sendo muito raso nisso daí. Não tem fundamento o que você está dizendo. Né? Querer defender que um texto está dizendo um cego e o outro está dizendo dois, isso não tem nada a ver, ou não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a narrativa dos dois observadores pode variar. E isso nós vamos encontrar aqui no Tanar. Olha, os exemplos que eu dei aqui da Brit Hadashah foram só esses, mas tem mais. Tem mais. Se você for buscar, você vai ver mais diferenças ou aparentes contradições. Agora, o que eu estou pedindo a vocês aqui é que vocês sejam criteriosos e cautelosos. Cauteloso em quê? Na seriedade. Vamos observar o texto não só como inspirado por Deus, mas de que Deus utilizou pessoas para escrever a sua visão histórica dos fatos, ou seja, a sua busca pela historicidade dos fatos, e depois esses livros serem reunidos para trazer uma mensagem de Geulá, de restauração, mas tem que levar em consideração o contexto em que ele foi escrito, contexto de perseguições, contexto, tudo isso, né, que eu estou querendo referir-me às cartas e outros lugares. Mas no que diz respeito aos evangelhos em si, entender que foram pessoas de tempos diferentes escrevendo fatos de anos, né, que não foi tudo feito em um dia. Né? Todos os eventos narrados nos evangelhos foram feitos, dos que foram relatados, foram extraídos de 3 anos, aproximadamente, de ministério do Messias de Israel. Então, realmente, são muitos fatos para se relatar e vai haver realmente diferenças por aqueles que vão estar escrevendo. Mas, então a gente vai lá ver as mesmas aparentes contradições dentro do texto Torá, Tanar. Então vamos comigo aqui. Primeiro, que eu acho que é o mais gritante, né? Eu acho que é o mais alarmante, e que alguém poderia ficar assim: uau, eu nunca tinha visto essa referência. Você vai ver agora. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, verso 1. Segundo Samuel 24, 1, está escrito: a ira de Adonai se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi, tentou a David contra eles, dizendo: vai e enumera a Israel. O que você entendeu do texto? Que Adonai, a ira dele se tornou a acender contra Israel, e Adonai incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e enumera a Israel. Agora você vai abrir a sua Tanar, sua Bíblia agora, no primeiro livro das Crônicas de Israel, no capítulo 21, verso 1. Primeiro Crônicas 21, verso 1. Está escrito assim, relatando o mesmo fato. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel. Eu tenho um texto me falando que foi Hashem que se irritou contra Israel e incitou Davi a enumerar ao povo, e o outro texto me falando da mesma situação diz que foi Satanás que se irritou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Quem tem a razão? Olha, uma grande contradição. O que eu vou fazer? Jogar fora? Rasga aí, rasga e joga fora. Hasve Halila, Hasve Shalom, claro que você não vai fazer isso. Mas não é esse o critério usado com a Brit Hadashah? A Brit Hadashah é uma colcha de retalho. Veja as suas contradições. Aqui está dizendo uma coisa, Yeshua curou um cego, e lá no outro está dizendo que ele curou 2 cegos. Então Mateus não concorda com Marcos. É fácil criticar o Novo Testamento e dizer que é uma contradição berrante, mas quando a gente mostra aqui dentro do Tanar, não, calma aí. Vamos entender, né? Vamos ver o que está acontecendo. Claro que existe uma explicação, mas a gente está vendo que Hashem, indiretamente, vai levar Davi a cometer um erro, indiretamente, não diretamente, porque Hashem quer fazer algo na frente, que no caso ali é o Monte Moriá, onde vai ser estabelecido um sacrifício que posteriormente vai ser construído o templo.
mas quem vai fazer diretamente é Satanás. Essa é uma explicação. Mas, sem isso que eu falei para vocês, está aí a contradição. Como pode alguém escrever que foi Adonai e o outro escrever que foi Satanás? De onde ele tirou essa informação? Então, vamos lá. Já estamos entendendo que a gente não pode usar o mesmo critério. Não. No Novo Testamento se usa de uma maneira e aqui se utiliza de outra. 2 pesos, 2 medidas. Vamos continuar. Vamos para a Torá agora. Devarim, livro de Deuteronômio, diz que nem pais e nem filhos pagarão pelos pecados de sua família, dos seus antepassados. Mas agora abre Isaías 14, 21 e você vai ver o contrário. O que está escrito em Isaías 14, 21? Que os filhos irão direto para o matadouro para pagar os erros dos pais. Ou seja, vai receber a herança dos pais. Calma aí. Então a Torá diz uma coisa e Isaías diz outra? Então eu tenho que jogar o livro de Isaías fora? Porque Isaías está falando contra a Torá? O que a Hashem está querendo dizer? Qual é o contexto? Vamos lá, não para aí. Ainda na Torá, em Bamidbar, Números 33, verso 38, está relatado que Aharon HaKohen, grande sacerdote Aharon, morreu no Monte Hor. Isso é estudo de Parashá, todo Shabat, quando tem a Parashá, e nós vamos estudar sobre a morte de Aharon no Monte Hor. Só que quando ele morre lá e Israel vai sair dali, está escrito que Israel vai para Salmona e Finom. A partir do momento que ele sai do Monte Hor, ele vai para Salmona e Finom. Quando chega em Devarim, em Deuteronômio 10, dos 6 ao 7, está escrito que Aharon morreu em Massorá, ou Moserá, dependendo aí da tradução. E depois Israel vai para Gad e Reteba. Então assim, calma aí. Aqui está dizendo que ele morreu no Monte Hor, e lá está dizendo que ele morreu em Salmona. Tem alguma contradição? Tem aparente contradição ou é contradição total? E a gente está falando da Torá. O que a gente faz com essa contradição? A gente deixa passar? É contradição ou é aparente contradição? Ou estão relatando algo e estão deixando os detalhes ali para trás? É claro que você, quando começa a estudar, você vai ver os comentários, você vai ver que detalhes não foram ditos. Às vezes se fala da região, mas não se fala do lugar específico. É igual falar do Monte Horebe. Monte Horebe. É Monte Horebe ou é Monte Sinai? Lá no Monte Horebe... Não, porque lá no Monte Sinai está falando do mesmo lugar, mas por que se chama Horebe? Por que se chama Monte Sinai? Existe uma diferença da cordilheira e do monte específico. Mas vamos lá. Em Josué 10, 38 a 39, diz que Josué destruiu totalmente os habitantes de Devir, reduzindo-o a ruínas. Está escrito que Josué deixou em ruínas Devir. Mas quando chega no capítulo 15, verso 15, vai dizer, lá o texto vai mostrar os habitantes de Devir. Volta a mostrar os habitantes de Devir. Ou seja, destruiu totalmente ou não destruiu totalmente? Por que continua dizendo ali sobre os habitantes de Devir no capítulo 15? Vamos falar do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, do verso 7 até o capítulo 8, verso 20. Está escrito lá que Shaul Hameler, o rei Saul, destruiu completamente Amaleque. Está escrito. Só que quando chega no capítulo 27 do primeiro livro de Samuel, do 8 ao 9, diz que Davi destruiu completamente Amaleque. Calma aí. Foi Shaul ou foi Davi? Mas não para aí não. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, versos 42 a 43, está escrito assim: e finalmente os amalequitas são mortos. Então tem 3 coisas contraditórias. Uma me diz que foi Shaul que matou completamente os amalequitas. Outra referência me diz que foi Davi que matou completamente os amalequitas. E na outra referência me diz que posterior a esse tempo
finalmente ali, naquele evento, os amalequitas foram mortos. Vou dar crédito a quem? Fala para mim. Quem é que é digno de crédito nessas referências? Ou eu tenho que jogar fora? Não serve. Não para aí não. Primeiro livro do profeta Samuel 16, 10 a 11 mostra que Ishai teve 7 filhos, além de Davi, o mais jovem. Então Davi seria como que o 8º. Porém, em primeiro livro dos Crônicas 2,15 mostra que Davi foi o 7º filho de Ishai. Contradição ou não? Então uma coisa é dizer que além de Davi ele teve mais 7. E o outro vai dizer que Davi era o 7º. Primeiro Crônicas 10, do 4 ao 5, e também 1 Samuel 31, do 4 ao 6, mostra que Shaul cometeu suicídio. Todos conhecem. Lá no Monte Gilboa, guerra terrível, triste demais, nosso rei Saul. Essas duas referências vão mostrar que o nosso rei Saul cometeu suicídio. Só que quando você abre o segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 1, do verso 8 ao 10, diz que Shaul foi morto por uma amalequita. E já o mesmo segundo livro do profeta Samuel 21, 12, diz que Shaul foi morto pelos filisteus. Então, uma tríplice contradição. Como que o nosso rei Shaul morreu? Se suicidou. Aí a outra referência diz que foi morto por uma amalequita. E a outra referência diz que ele foi morto pelos filisteus. Por quem? Quem foi que matou o rei Saul? Ele mesmo, um amalequita ou um filisteu? A última referência nossa aqui vai ser segundo livro do profeta Samuel 8, verso 4, que vai dizer que o rei Davi tomou 1.700 cavaleiros de Hadad-Ezer. 1.700 cavaleiros. Quando chega em primeiro livro dos Crônicas 18:4, diz que Davi tomou 7.000 cavaleiros de Hadad-Ezer. Queridos, trouxe para vocês poucas referências, mas existem mais. Existem mais referências que são aparentes contradições ou contradições de fatos dentro da Brit Hadashah do Novo Testamento. E existem também outras referências que são contradições ou aparentes contradições dentro do Tanar, envolvendo profetas, escritos e a própria Torá. Agora a pergunta que eu faço a vocês é: vocês entendem como funciona o argumento contrário à Brit Hadashah, aos escritos da Brit Hadashah, as informações que estão contidas dentro da Brit Hadashah, que falam da vida, da obra, da história de Yeshua de Nazaré, o Messias de Israel, que fala da vida, obra, história dos seus discípulos, dos seus alunos, datas, lugares, ou seja, posições geográficas, lugares, datação, todas essas informações que existem dentro da Brit Hadashah, fora, claro, que a mensagem espiritual em si, as revelações, as mensagens proféticas, tudo isso, às vezes, é colocado diante de nós por quem não crê, por quem não aceita, por quem faz um esforço para depreciar, para descredibilizar, e põe o argumento diante de nós como se nós, somos presa fáceis, não tenho para onde ir, realmente eu não tenho como contestar você, realmente existe uma contradição, não é digno de confiança, vou chegar aqui, vou amassar e vou jogar fora. Ou como um grupo que um determinado líder aí fez, levou todo mundo a enterrar o Novo Testamento. Então assim, que vergonha, porque não mostra o outro lado, que na própria Torá você vai ter aparente contradição, que nos próprios textos do Tanar você vai encontrar aparentes contradições, nos escritos sagrados, porque não mostra que dentro das escrituras judaicas também existem contradições, o que não dizer das Marlokot,
Marlokot são contradições ou controvérsias rabínicas, discussões. Quer dizer que um rabino fala uma coisa, outro rabino fala outra? Em quem eu vou acreditar então? Ou seja, mas tudo isso é remediado. Tudo isso se tem uma explicação. Sempre tem uma terceira explicação para trazer luz a uma contradição, a uma marloquet, a uma discussão. Sempre se tenta mediar. Calma aí, a gente vai entender o texto, o que ele está dizendo. Pode ser uma referência ou uma inferência, pode ser às vezes um relato que está incompleto, porque precisa do outro historiador ou do outro comentarista para poder completar. Como mencionei aqui, de Ahimelech, o sumo sacerdote, e Abiatar, o seu filho. Então, assim, esse trato a gente tem que ter com a Torá, os profetas escritos, os comentários rabínicos, mas com a Brit Hadashah não. A Brit Hadashah você somente diz, é uma colcha de retalhos. Isso daí foi criado por Roma, para os romanos, joga fora. É assim que a gente vai tratar? Sem seriedade? Sem responsabilidade? Não. Então, queridos, esse foi o vídeo de hoje, buscando trazer para vocês, de maneira sucinta, algumas referências que trazem contradições ou aparentes contradições que são irrelevantes no que diz respeito ao todo, tanto das que eu trouxe aqui em relação a Brit Hadashah, ou seja, ao Novo Testamento, e ao Tanar, ao Antigo Testamento, elas são irrelevantes em relação à mensagem em si, ao teor histórico em si. Quando você enxerga que a maneira como está a narrativa dos textos, elas são históricas. Elas são narrativas de um observador ou de alguém que recebeu a mensagem para relatar, para escrever, para poder preservar em escritos. E tudo isso é passível de alteração. Mas essa alteração não descredibiliza a obra. Essas alterações ou aparentes contradições não depreciam ou descredibilizam a veracidade do material ou da inspiração divina. Porque o que de fato é verdade, isso faz parte da história do povo de Israel. Tudo que a Torá está dizendo, os profetas, os escritos, assim como faz parte da história do Messias e dos seus discípulos, o que está registrado e relatado nos livros da Brit Hadashah, conhecido Novo Testamento. Então, queridos, espero que você, com esse vídeo, possa entender e estar seguro de que por mais que você veja uma diferença entre um verso e outro, isso não altera o todo, porque quem escreveu foram pessoas que estavam relatando a história. Estavam sendo testemunhas da história, buscando preservar a história. E naquilo que elas ouviram e receberam, elas vão relatar, e muitas das vezes entrando em conflito com um outro ponto ou outro, mas que são irrelevantes em relação à mensagem. Tal como a Brit Hadashah, o Novo Testamento, assim também é o Tanar, a Torá, os profetas, os escritos. Que o eterno Deus possa te abençoar, te trazer a inspiração da sua palavra e que você possa se fortalecer em Hashem e não cair nessas armadilhas que são postas por eles. Nós estamos na produção de mais vídeos, são mais argumentos que nós vamos trazer aqui e trazer a resposta para vocês, para que mais e mais pessoas se fortaleçam na sua emuná, mantendo a Torá de Deus, os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua, o Messias de Israel. Lembre-se do que eu vou dizer para você. Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, mostra uma geração dos últimos dias. Hashomrim mitzvot Elohim ve'et edut Yeshua HaMashiach. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua, o Messias de Israel. Somos nós. Somos nós. Por judeus e não judeus, que estão buscando guardar os mandamentos de Deus, valorizando a Torá de Deus, seus mandamentos, e manter o testemunho de Yeshua, a chama do Messias de Israel, isso provoca o mundo espiritual.
mas essa é a geração dos últimos dias. Bom, vou terminando por aqui. Que a Shem te abençoe. Não esqueça de se inscrever, de dar aquele like. Compartilha esse vídeo, por favor. Tem pessoas aqui que já estão nos acompanhando. Tem pessoas que estão entrando agora, estão vendo como primeiro vídeo. Você pode voltar lá, esse foi o 7º argumento. Você pode voltar lá no primeiro e ver todos os argumentos até aqui. Ver os outros materiais que nós temos no canal. Estamos aí produzindo, né, e acrescentando mais. Tem várias coisas que estamos aí produzindo para vocês. Não somente dentro dessa linha dos argumentos contrários a Yeshua, na refutação, mas outros temas judaicos, outros temas teológicos. Então, se inscreva no canal para que você possa receber as notificações assim que os vídeos subirem. Compartilha com todas as pessoas que vocês puderem, para que mais e mais pessoas possam crescer espiritualmente, intelectualmente, dentro do conhecimento das Escrituras e nos argumentos que devem ser mantido aquilo que há recebido, qualquer argumento que venha para tentar destruir a sua emuná, a sua certeza de vida e de fé, possa ser destruída, possa ser desfeita. No nome do nosso Mashiach Yeshua, um grande abraço a todos, assim eu me despeço de vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.